Saudações alvinegras, caros amigos santistas. Alexandre com vocês aqui, canal DNA Santista. E hoje estamos aqui com um convidado aqui que está longe, mas também está perto. Nosso amigo virtual, o Diego Eduardo Nunes, que vai falar com a gente aqui de torcedor para torcedor. Aliás, esse é o slogan do canal aqui, DNA Santista. Então trouxemos o Diego, que é um amigo nosso, que é torcedor do Colorado, e que, obviamente, acompanhou toda a passagem do Odair Hellmann pelo Internacional. E no intuito de trazer para vocês um pouco mais de detalhes na visão do torcedor, tá certo? Antes que ele estreie pelo nosso clube, eu trouxe aqui o Diego para falar com a gente. Vou pedir para o Diego se apresentar para vocês aí. Tudo bem com você, Diego? Boa noite, Ale. Tudo bem? Tudo especial. Obrigado pelo convite aí, primeiramente, aí, né? Boa noite aí a todos teus inscritos aí. Já aproveito para falar, se inscrevam aí no canal do Ale. Dá um like aí, porque a gente precisa cada vez mais, assim, ter programas, pessoas que façam esse programa identificado, né? Puro, por raiz mesmo, né? De torcedor para torcedor aí. Então, feliz por estar participando aí. Então, olha, meu nome... Pode falar, isso. Pode falar. Só para complementar, desculpa te cortar, e é o seguinte, tá? Não é o primeiro Colorado que está escrito aqui no canal, para vocês perceberem. Mas vai lá, Diego. Para ver que a nação é grande aqui, né? A gente fica feliz de estar participando aí do canal e garanto que deve ter também, como tu falou, mais colorados aí também, né? Tchê, então, como tu falou, meu nome é Diego, né? Sou daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Extremamente apaixonado, colorado, fanático, eu costumo dizer gaúcho e colorado, colorado e gaúcho, né? Então, estamos aqui para cooperar, conversar aí, bater um papo aí do nosso amigo aí, Odair, né? Que tá indo uma nação colorado, não é só o Odair, né, Ali? Tá indo também o nosso ídolo maior aí como coordenador aí de futebol aí, o Falcão, né? Tá indo para aí, né? Sim. Então tá indo uma nação de Colorado, tá ventilando aí também um jogador nosso aí que é muito bom, só não... Já nós vamos falar disso. Vamos conversar desse cara, tá? Já vou falando, né? Mas tá indo uma turma grande do nosso amado Colorado aí pro Santos. E verdade. Também quero aproveitar nessa minha apresentação para falar também, né, Ale, que tem alguma identificação com o nosso querido Santos aí, né? Além dessa amizade que nós fizemos aí agora, né? Então também tem uma identificação com o Santos. Acho que eu cheguei a comentar contigo que meus pais moraram, né, na Baixada Santistas, isso no ano mais ou menos de 84 a 86, 84 a 87, na verdade. Então eu tive aí, era muito criança, mas um irmão meu era o meu irmão mais velho, né? Jogou na categoria de base do Santos. Meu saudoso pai tinha um carinho pelo Santos. Então eu digo assim, obviamente que o meu time, que eu amo, que sou extremamente fanático, que é o Internacional, mas eu tenho a carinho por alguns times, e o único de São Paulo, posso te dizer, e isso te falo, já fui em jogo do Santos, um dos poucos aqui no Sul, para torcer contra o nosso rival aqui, foi no jogo do Santos, que eu fui no extinto olímpico aí, né, para jogar, até para vou te dizer, em 2002, numa semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Santos tirou o Grêmio, e eu tava na torcida de vocês lá no Olímpico, torcendo pro Santos tirar o Grêmio. 2002? Isso, 2002. Foi em 2000. Eu tenho 99% então, esse jogo foram campeão em 2002. Esse jogo... Não, pode falar. Sim, esse jogo, na verdade, nós perdemos, né? Nós perdemos esse jogo aí, acho que foi de 2-1. Nosso gol, se eu não me engano, foi do Adailton. De 1-0. Mas a gente tinha metido 3-1 na Vila Belmiro, né? Com direito a gol de cobertura e tudo mais. Mas é isso aí. Então vamos lá, Diego.
Legal aí sua apresentação, legal. Obviamente, essa identificação é recíproca também. Como já falei, você não é o primeiro colorado que está aqui no canal, não é o primeiro amigo colorado que eu tenho, você entendeu? E a recíproca é verdadeira, tá? Inclusive, até como que eu posso dizer assim, o histórico entre Inter e Santos é muito equilibrado, e foi desempatar agora no segundo turno do campeonato, que o Inter ganhou de 1-0 também. Então, assim, tem um gol na frente, uma vitória a mais, mas tá tudo bem. O que eu queria falar com você, Diego, é o seguinte. Como eu disse aqui, o canal é de torcedor para torcedor, e a gente está recebendo aí principalmente o Odair, né? O Falcão a gente já conhece, eu sou até um pouco mais velho que você, já estudei muito a história dele, acompanhei até algumas coisas dele, consegui ver ainda e tal. Mas é assim, o que eu mais queria saber de você, primeiramente, vamos falar do Odair Helman. Odair Helman, que eu vou até trazer uns números aqui, se você tiver alguma outra coisa, você pode nos cumprimentar, mas assim, treinou Internacional, principalmente, Fluminense e o Al-Ahly, né? Acho que da Arábia. Mas vamos falar de Internacional. No Internacional, os dados que eu tenho aqui são 122 jogos, 65 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, o que lhe rendeu um aproveitamento de 60,92%, tá certo? E a gente sabendo que ele chegou também até bem próximo de Libertadores, né? Exato. E aí você vai falar isso com mais propriedade para mim? O que eu quero dizer é o seguinte, a minha esperança é que pelo menos ele mantenha esses números no Santos Futebol Clube. Obviamente que nós não vamos ter condições de montar um time ainda mega campeão, um time para brigar na ponta, mas se mantemos esse aproveitamento, a gente vai estar subindo aí cerca de praticamente 18 a 20% de aproveitamento a que tivemos nesse campeonato agora, nesse último campeonato. Então isso com certeza nos credenciaria a no mínimo uma Libertadores, que hoje, com toda a humildade, obviamente, humildade e grandeza, porque o grande tem que saber ser humilde, né? E reconhecer a sua real situação. Então, o que acontece? Um campeonato hoje, em 2023, se alguém chegar para mim e falar assim, ó, o Santos vai chegar na Libertadores, em quarto, quinto colocado, você assina aqui? Eu assino na hora, eu vou topar na hora. Porque eu sei que para título não vai ter possibilidade. Tem outros clubes mais estruturados, questão financeira pesa muito no campeonato de pontos corridos. Se Deus quiser, nas Copas. Mas aí agora eu quero ouvir de você. O que você tem de como que eu posso dizer assim, de opinião a respeito do Odair Helman, tá? Sincera mesmo. Se tu gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. O que você pode dizer pra gente de como você sentia ele no Inter? Por exemplo, se é um cara que joga mais reativo, se é um cara que cadencia mais o jogo. Vamos começar por aí. Beleza, Vamos lá. A palavra é sua. Ok. Bom, deixa eu te falar. Sobre a questão do Odair, bom, como tu falou ali, os números deles aí são bem interessantes. É os dados que eu tenho também, tá, Ali? Então, o que acontece? O Odair, ele foi... A história dele, né? Começou no Inter como jogador de futebol, como de repente já deve ter visto, né? Ele foi jogador do Inter, começou na base do Inter. É colorado mesmo, colorado de sempre, né? Nasceu aqui nas categorias de base do Colorado e se profissionalizou e ganhou a vida no Inter. Depois, mais destaque em time que teve como jogador foi lá no Fluminense, né? Foi no Inter, depois foi para o Fluminense, onde que nos dois times que ele se destacou mais. Como treinador, ele começou no Sub-17 do Colorado aqui, como treinador de Sub-17 em 2009. E aí ele veio vindo, trabalhando, galgando, né, dentro do clube ali, aumentando categorias e tal, até chegar como auxiliar lá no profissional. Quando ele chegou como auxiliar ali no profissional, daí ele teve uma oportunidade finalzinho de 2017. Ele já vinha um auxiliar muito ativo e tal, e já vinha aqui o pessoal ventilando que ele daria um bom técnico, né? E aí teve o final de 2017, teve a tragédia do Colorado, nós caímos em 2016, né? Caímos em 2016 e
Em 17 jogamos, e no final de 17 o Inter não estava muito bem na Série B, não estava bem na Série B, e foi da onde que ele entrou ali e assumiu, se eu não me engano, ele assumiu no lugar até do Argel, se eu não me engano foi do Argel. Não, do Guto, não, foi do Guto, era o Guto, tava o Guto Ferreira, saiu o Guto, entrou ele daí no caso, né? E aí ele assumiu e conseguiu equilibrar o time, né? O que eu posso te dizer daí a partir que ele assumiu o Inter? Cara, ele sofreu porque ele não tinha digamos assim, essa casca, né, Ale, de lidar com o medalhão. O D'Alessandro voltou, ele tinha ido pro River, o D'Alessandro, e ele voltou pro clube para ajudar o Inter nesse momento que aconteceu com o Inter na primeira vez na história do Colorado, né? E aí voltou para nos ajudar, para fazer nós subir de novo para a primeira divisão, e tinha medalhões ali, o time estava na segunda, mas tinha o D'Alessandro, tinha outros jogadores com peso já no futebol. Ele um pouco ali, ele é normal num treinador novo, né? Ele chegou muito devagar, ele não chegou batendo o pé na porta, como às vezes os treinadores acabam chegando, certo, e tal. Ele chegou mais tranquilo, mas ele tem uma essência bem legal que eu achei dele, que ele é assim, ó, cara, ele é treinador de futebol raiz. Ele faz assim, ó, lateral joga na lateral, zagueiro joga na zaga. O Inter tava todo esculhambado. O time não tinha mais cara do estilo de jogo do Internacional, então ele começou naquele momento o Inter precisava ser mais reativo, né, do que propor o jogo, então ele ajeitou o time, botou cada um na sua posição e deixou o Inter com cara de time. Com isso, ele conseguiu estabilizar o nosso time e fazer nós subir para a primeira divisão novamente no ano de 2018. Aí, quero te perguntar uma coisa. Certo. Nesse meio tempo todo, assim, não esquecendo as questões de conflito e tal, isso, aquilo, outro, que é importante também, essa questão que você já colocou, achei interessante, que é um cara que já nos dá um ponto aqui, que não vai ficar improvisando peças, que ele gosta mais de cada um na sua, top. Já é um feedback que você já passou para a gente também. Nesse primeiro momento, teoricamente, ele vai encontrar praticamente, dadas as proporções, um Santos que também está fragilizado, né? Então, assim, nesse primeiro momento, você disse, então, que ele foi um cara mais reativo. Qual era o estilo de jogo que ele jogava? Você se lembra? Tipo, formação tática, esse tipo de situação? Não? Ele jogava com 2 linhas de 4 ali. E tinha com homem na frente, com homem no meio ali, no caso, mas era mais ou menos ali, era um 4-4-2 ali que ele jogava, né, no caso, né? E com isso equilibrou o time ali, com as peças que ele tinha naquele momento, né? E aí, nesse ponto, como ele botou cada um nas suas funções ali, né, ele acabou que estabilizou o time. Depois, até mais para frente, daqui a pouco a gente fala também, ele tem um estilo de jogo parecido com o do Mano Menezes, assim, que ele acaba que, cara, ele é que o futebol tem o beabá, entendeu, Ale? Na minha percepção, né, e isso, os treinadores mais, digamos assim, como é que tradicionais, daí no caso, né, mais conservadores, né, a palavra correta, eles, cara, tu não tem como errar, entendeu, Ale? Se tu chega e tu vai fazer, que nem tu chegar numa empresa, entendeu, Ale? Tu chega numa empresa, tá uma bagunça a empresa, se tu usar a fórmula básica de administração de uma empresa, tu já vai já chegar, digamos, próximo do ideal. Daqui a pouco tu vai equilibrar essa empresa. Daqui a pouco tá coração de cardíaco, né? Pode dar um infarto a qualquer momento. Não, tu vai estabilizar. E ele estabilizou o Inter, botou o Inter no lugar que ele deveria nunca de ter saído, voltar para a primeira divisão, da grandeza do nosso Colorado aqui. Acabou que ele colocou o Inter de volta e para nossa surpresa, em 2018 ele fez um bom trabalho. O Inter mas voltando, né? Pode falar. Aí eu quero te perguntar, aí beleza, vamos esquecer então essa introdução. Aí
seria uma introdução. A partir de 18, pô, já mudou, é outra situação. Obviamente, o Inter deve ter contratado alguns jogadores a mais, e aí é a hora que a gente vai, talvez também se aproximar, porque o Santos promete estar contratando jogadores. Já já nós vamos falar também de um caso daí, eu vou querer saber o que você sabe. Mas aí, a partir de 18, que o time já estava de novo na primeira divisão, quero saber se ele manteve o mesmo estilo. Eu quero saber, por exemplo, se você, como torcedor, percebia alternâncias de jogo dentro da própria partida. Tipo, peraí, saímos perdendo e tal, vou mudar esse esquema e tal, vou colocar fulano assim, ou vou mudar pelo menos o esquema tático, vou sair de um 4-4-2 para um 4-3-3, ou coisas que o valham. Sabe, alternâncias táticas dentro da partida, se você conseguiu visualizar isso, sim, né? Sim, então, seria essas duas perguntas, né? E uma terceira, para a gente sentir também a questão torcedor mesmo, você dizer assim, o que a maioria da torcida do Inter sentia com a presença dele, se era aprovação legal, se ele tinha a rejeição por alguma parte grande, pequena ou média da torcida, dentro dessas variantes dos jogos, entendeu? Entendi. Então, assim, ali, dentro como ele conseguiu dar essa emancipação do Inter, nós ir para a primeira divisão novamente, daí isso que tu perguntou é bem importante, ele não tem esse estilo arrojado, assim, né? Vamos dizer mais assim. Ele tem. Ele, mais seguro. Exatamente, ele vai fazer o seguinte: ele vai achar um time ideal e vai dar confiança para esses jogadores. Ele dá confiança, mesmo que ele tenha escolhido o cara errado, ele tem disso. Isso foi uma das coisas que ele acabou tendo. Foi uma dos problemas de ele ter saído do Internacional, foi isso aí. Ele, tipo assim, quando ele comprou, escolheu o time dele titular, a torcida começou a falar muito que tinha outros jogadores para colocar ali que poderiam estar assumindo lugares que estavam de titular, e ele comprou aquela ideia ali para tirar os caras era difícil. Então ele é um cara que ele é conservador. Ele compra, quando ele conseguiu a segurança, aquela zona de conforto, né? Ele ficou ali. Então ele até te digo assim, dentro dos números que tu pesquisou ali, ele tá bem dentro desse percentual de aceitação do nosso Colorado aí, mais ou menos, da torcida colorada. Vamos botar aí uns 50%, 60%, porque daí a metade da torcida quase aí começou no final de 18, não de 19, meados de 19, se eu não me engano, foi quando ele saiu. A torcida começou a se irritar com isso, porque assim, o Inter, e tanto o Inter quanto o Santos, não são uns clubes grandes, né, Ale? São uma torcida de quase 10 milhões de torcedores, tanto o Santos quanto o Inter aí, né? Deixa eu sintetizar o que você está pensando e o que você vai falar, até para você dar uma respirada e tomar uma água, talvez, aí. Tá. Eu entendo o que você quer dizer. Num primeiro momento, foi muito aceitável, porque ele fez a reconstrução, tal, isso, aquilo, outro. Agora, no momento posterior, a gente precisa começar a disputar coisas grandes. E aí, é que você talvez tenha sentido essa dificuldade, é isso? Exato, Que teimoso todo técnico né? Todos são teimosos. Os caras têm aquela ideia. Você, então, deixa eu ver se eu entendi direito. Você, então, entende que ele meio que deu uma estagnada, ele chegou num ponto que não conseguia evoluir mais, é isso ou estou enganado? Tu sintetizou perfeitamente, Ale, isso aí mesmo. Exatamente isso aí. Ele chegou num ponto, ele conseguiu, no primeiro momento, equilibrar o Inter, tirar o Inter daquela zona e botar nós na primeira divisão novamente. Quando ele começou a ter as evoluções dele, que foi muito boa no ano de 18, daí ele foi evoluindo com o tempo. Aí ele teve evolução e parou ali, entendeu? Porque ele chegou num ponto que ele achou o time, mas só que daí tu sabe, o time às vezes tem que ter as mudanças, tem que dar uma inovada. Tipo, vamos pegar um cara da base aqui, vamos largar aqui para dar uma cara nova pro time. E isso não, ele conservou ali e isso começou a criar uma irritância na torcida, né? Entendi. Exatamente isso aí. Aí acabou que isso depois Mas uma pergunta que eu te faço. Na época tinha jogadores interessantes na base do Inter? Tinha alguma peça que
era meio que a gente sabe que o torcedor, sempre o cara que tá no banco é o melhor. Sempre é o que está no banco é a solução. E muitas vezes, isso aconteceu aqui no Santos esse ano, inclusive, muitos jogadores foram pedidos, entra fulano, e quando o cara entrava, o cara não entregava nada, entendeu? Tanto que a gente não conseguiu um desempenho satisfatório, né? Mas sempre tem dessa, o torcedor fala que o treinador é teimoso, mas em compensação, a torcida às vezes pede um cara, e quando esse cara entra, ele não entrega o que é desejado. Aí a minha pergunta é, tinha alguém especial na base que realmente merecia ter entrado e ele barrou, ou talvez a base não estava assim também oferecendo tantas vantagens? Assim, ali, não, o Inter tinha, nós tinha na época, estava emancipando ali o Rodrigo Dourado, né? O Dourado acaba que depois até foi contestado no Inter, por isso até de certa forma acabou saindo e tal, né? E o Dourado já tinha umas dificuldades ali, às vezes, para colocar ele no time, né? E isso era uma das coisas, né? Ele continuava insistindo em alguns medalhões ali no meio, e o Dourado é o que me lembra bastante dessa época, era o Dourado, né? Ele acabava que ele entrava num jogo, daí o guri tirava o guri 2, 3 jogos, daí o guri tava querendo se afirmar, sacava de novo, e O isso foi Dourado, marcando. se eu não me engano, era segundo volante, não? Segundo volante, exatamente. Ah, tá. Era bom volante, só que assim, ó, acabou saindo. Depois a gente vai falar dele ali também, se caso tiver que falar. Ele acabou saindo, que ele realmente. Ele, junto com outros ali, junto com o Cuesta, que tá hoje no Botafogo, acabou que ele. Chegou num momento assim que também é que tu espera alguma coisa a mais daquele jogador e também não evoluía, tá ligado? De certa forma, meio parecido com a situação do Odair, no caso, né? Que aconteceu, né? De, de, E, pode falar, Ali. e questão ele fez uma boa campanha de Libertadores, não foi isso? Ou ele classificou o Inter? Qual foi a situação? Microfone, Diego. Ó, em 2018, daí ele nos classificou, né, aí 2018, se eu não me engano, nós acabamos o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, terceiro ou quarto lugar. Foi super bem, porque estava voltando numa segunda divisão, né, de 2017, e Tieto, ninguém imaginava que o Inter já no próximo ano, né, jogando ali 2018, já classificaria para uma Libertadores, já vindo numa segunda divisão, né? O Inter que estava todo o clube desorganizado, passamos por um problema teve um problema de roubo do nosso presidente aqui, que Lembro. lembra, grande aqui, acabaram com o Internacional. E aí, bom, aí o que aconteceu? Ele fez um baita de um Campeonato Brasileiro, nos levou para Libertadores de 2019. E aí, daí para frente, daí tivemos mais um. Aí ele fez mais um bom trabalho em 2019, metade de 19, quase final. Eu acho que ele foi quase final de 19, daí eu até não sei a data certa aqui, mas ele fez uma boa Libertadores Uma aí, se não me engano, ele foi pergunta até quarto, é. que vai nos dar um parâmetro legal. Aham. Do time que subiu, e subiu pelas mãos dele, segundo você está falando, que ele organizou esse time e tal, isso, aquilo, outro, pá. Que ele Certo. chegou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 18, houveram muitas contratações para enxertar nesse time que subiu, ou nem tanto assim? Do time, não, ele não teve muitas contratações, não teve muito. Ali, assim, ó, teve uma. Para não dizer que não teve em 18, se não me engano, em 18 nós trouxemos o Lomba, que hoje está no Palmeiras. Palmeiras. Isso, trouxe o Lomba. E aí, isso, aqui o Danilo jogou a segunda divisão, a gente trouxe o Lomba. E trouxe mais um atacante que agora não estou lembrado agora o nome aqui, ali, mas a gente não teve muita diferença. Ele aproveitou, aí assim, na de 18, daí como até assim, ele sentiu que ele estava errando, ele começou a olhar mais para a base, daí efetivou o Dourado ficou jogando mais fixo daí no caso, né? E ele acabou ficando aí utilizando mais o pessoal da base e do elenco que veio de 18 para 19, no caso, né? E aí,
para a gente meio que sintetizar isso daí, depois você vai falar um pouquinho sobre a questão da classificação para a Libertadores, e é o final dele. Entendeu? Para a gente ter uma boa noção. Eu digo o seguinte, vamos colocar de 0 a 10 aí. De 0 a 10, você vai colocar 3 percentuais aí. Então, quer dizer que você não conseguiu enxergar alternâncias táticas dentro de partidas? Não. Né? Não. Agora, beleza. Então, ele é um cara que ele é fiel àquele esquema que ele monta e ponto final. E geralmente foi no 4-4-2, é isso? 4-4-2, isso aí. Certo. E nesse 4-4-2, de 0 a 10, quanto ele seria, quanto ele jogava mais reativo e quanto ele procurava propor mais o jogo? Aí eu queria que você dividisse isso nas duas campanhas. Na primeira, até o acesso, e depois em 18, que ele disputou a primeira divisão e chegou em terceiro lugar. Ele foi... Se foi igual nas duas, beleza, você já responde de uma vez só. Se houve uma mudança. Houve. A gente trabalhou mais reativo. O que eu sentia do Inter ali, em 17, 18, 17, que ele pegou final 17 e 18, o Inter ele acabou de metade, início de 18, vamos botar assim, era mais reativo. A partir daí, ele mais ou menos, vamos botar meados do ano, junho de 18, eu aqui puxando, lembrando da época, né? Ele começou a acertar o time e o Inter começou a propor mais o jogo, né? Tanto é que quando chegou no final do brasileiro ali, a gente pontuou bem, a gente estava pontuando muito bem, teve um bom desempenho no campeonato de 18, né? Campeonato Brasileiro de 18, daí no caso, né? Então daí a gente teve esse desempenho na metade de 18, vamos colocar assim então ali. Primeiro ano dele ali foi mais reativo. E já começando o segundo ano dele, ele começou a propor o jogo mais, até por ter ajeitado mais o time, ter recebido alguns reforços e tal, né, Ale? De 0 a 10 também, o quanto você diz que ele é apto, que ele é disponível a trabalhar com a base? E aí, no geral, esquece acesso e depois a primeira divisão. Que você diria que ele é bem suscetível a trabalhar com a base ou não? Porque a gente sabe que ele vai precisar utilizar a base aqui no Santos, né? Não, ele é suscetível. Ele teve essa parte que nem eu te falei agora do Inter, que ele teve mais resistência com o Dourado, com a resistência com o Dourado e alguns outros garotos ali, né? Porque na época realmente o Inter foi destroçado. Inclusive na base nós vendemos os jogadores sem estrear, grandes jogadores quase, né? Aconteceu ali com o Ricardo Goulart, que ele hoje, até nós conversamos aquele dia, ele enganou um pouco aí, assim, no Santos, aí estourou mesmo, foi lá no Cruzeiro. Claro que jogava lá com um monte de medalhão, mas tinha o Ricardo Goulart, tinha outros garotos ali que estavam junto, iniciando com ele, que daí ele deu oportunidade para esses guri para acabar jogando daí no caso, né? E aí ele é suscetível sim, vou dizer de 0 a 10, aí vamos botar um 8 aí, ele vai... Aí depois no outro ano ele começou assim a dar mais oportunidade para gurizada daí no caso, né? Beleza. No ano de 2018, né, no caso. Bom, então para você que está acompanhando esse vídeo aí, estamos aqui com o Diego, torcedor do Inter, tá? E pelo que ele já falou pra gente tudo aqui, deu pra gente já ter um perfil legal aí do Odair Hellmann, palavras de um torcedor, né? Que eu acho que é mais importante às vezes até do que um comentarista esportivo, que tem obviamente as suas éticas, tem as suas diretrizes, e aqui não, aqui é de torcedor para torcedor. Então, o que a gente entende? O que eu entendi por isso? É um cara de processo, é um cara que vai precisar ter tempo para trabalhar, né? Não é metido a mágico, né? Segundo o Diego falou aqui, é um cara de processo, vai começar organizando, e a gente não pode esperar, então, assim, grandes aventuras, né? Provavelmente também um cara seguro. Sintetizei correto, Diego? Perfeitamente, perfeitamente. Ele vai organizar a casa, Eu sei que a base do Santos aí é muito forte, sempre tem uma tradição, né, de sempre ser forte e revelar aí grandes jogadores. Eu acredito sim, pelo trabalho que ele fez ali. Como eu te falei no início, ele não usou muito a base, mas depois ele foi a
a base ali, ele entendeu que era importante, ainda mais o clube que estava se reestruturando, e para qualquer clube, né? Se tu não usar a base, não usar a garotada aí, tu quiser só comprar jogador de nome, às vezes gasta fortunas e não precisa, a solução tá dentro de casa, né? Time de medalhão nem sempre ganha, né? Algumas vezes é mais provável até não ganhar, porque você precisa ficar administrando egos e isso aí cria problema. E o futebol é coletivo, né? Mas beleza. Então, sintetizado, para finalizar, você como torcedor, o Diego Eduardo falando de Odair Hellmann. Certo. Qual seria a sua nota para ele como você, pessoal, como torcedor? Eu vou te falar assim, eu daria uma nota 7 para ele. Ele é um treinador que ele tem pontos a evoluir, que tem a crescer, mas eu acredito que agora com essa casca que ele tá pegando, aí ele saiu daqui, foi pro Fluminense, ali ele já tinha já uma bagagem, porque quando ele saiu do Colorado e acabou indo pro Fluminense, ele já tinha aqui sido terceiro colocado aqui no Campeonato Brasileiro 18, nós já tínhamos ido até a quarta de final contra o Flamengo de 2019 na Libertadores, então ele já tinha um know-how, ele já tinha um know-how, ele óbvio, eu acredito que ele vai ser um dos maiores treinadores do Brasil aí nos próximos, vamos botar aí de 5 a 10 anos aí, porque ele tá se desenvolvendo e ele é um cara que ele é muito humilde, sabe? Isso eu tenho que te passar ali, é o que eu vejo dele, pelo menos que sempre me transpareceu. Ele é um cara que ele é humilde para entender os erros dele, entendeu? Eu vejo isso, que ele é um cara que é um cara que ele é tradicional de certa forma, né? Do jeito de treinar, do jeito de ajeitar, de equilibrar o time, mas ele também é um cara que ele é humilde para aprender. Isso ele sempre me passa em tudo que é entrevista que eu vi dele. Ele sempre me passou isso aí. É um cara muito humilde, assim, e ele tá conseguindo pegar casca. Eu vi que no Fluminense, no Inter, ele, tipo assim, quem falava mais alto aqui no Inter, quando ele pegou, era o D'Alessandro, porque, pô, o D'Alessandro mas aí é normal, né? O cara tava vindo de interino e tal. O Orlando passou, para mim, na minha opinião, o Orlando sofreu isso aqui no Santos também. Falei em vários vídeos aqui que ninguém, eu pelo menos não queria estar na pele dele, né? Lidando com jogadores que ganhavam provavelmente aí alguns até 10 vezes mais do que ele ou até mais. E um cara desse, sabe como é que é jogador de futebol? Vai ouvir um cara desse? Vai ter respeito? Não vai. Mas é isso, Diego. Então, sintetizamos o Odair Hellmann. Gostei de tudo que você colocou, valeu. Agora é o seguinte, como diria, né, Sérgio Malandro, lá no Show de Calor, o povo quer saber. O povo quer saber. E o povo quer saber do seguinte, o que vocês daí têm para dizer para a gente de realidade sobre Edenilson? Isso que eu quero saber. O que você tem para dizer para mim sobre realidade na questão de negociação? Depois vamos falar da parte exclusiva de comportamental dele aí. O que você sabe de verdade aí para gente? Assim, ó, o Edenilson tá ventilando aqui, não passou nada do Santos aqui, né? Aparece muito aqui para nós aqui que o Edenilson, ele faz horas que tem essa conversa aqui com a direção do Inter, a torcida dá uma pegada aí no pé dele, depois eu vou te explicar o porquê, e ele faz horas que tá ventilando, mas ele para ir para o mundo árabe. Teve uma cogitação, se eu não me engano, do Atlético Mineiro por ele, Atlético Mineiro, se não me engano foi ano passado, teve, e agora tá cogitando de sair, mas seria para o mundo árabe. Eu não ouvi nada agora sobre a questão do Santos, né? Não ouvi nada. E ele tá se liberando no mercado, ele vai se liberar. O Inter, se eu não me engano, ele ganha. O Inter ele tá num processo, o Inter, na verdade, tá falando com ele. O Inter quer renovar com ele para ter direito a receber alguma coisa. O Inter vai renovar com ele para o clube que vem buscar pagar, até pelo que vale, ele é um bom jogador. O Inter até é simbólico, se eu não me engano, o Inter quer renovar com ele e a multa ficaria entre 4 ou 3 milhões de dólares. Nem é euros, seria de 3 a 4 milhões de dólares. Ficaria
ficaria. É isso que o Inter está trabalhando para fazer com ele, no caso, porque, se eu não me engano, o contrato dele com o Inter vai até julho de 23, se eu não me engano. E aí ele, de 6 meses antes, ele já pode assinar um pré-contrato, né? Então o Inter está querendo Sim, seria agora, em dezembro, né? Exatamente. Então o Inter está tentando renovar com ele, isso o que eu escuto aqui da imprensa nossa aqui gaúcha, né? Tentando renovar aqui com ele para ver se conseguimos pegar algum recebível aí nessa negociação aí, né, Ale? Certo. Entendeu? Mas aí é o seguinte, o que tá pegando? Porque é o seguinte, eu vendo aqui de longe, aqui acompanhando pouco, óbvio, né? Uhum. Eu entendi. Para começar, ele é o batedor oficial de pênaltis aí do Internacional, não é isso? Isso, ele é o batedor do oficial de pênaltis do Inter. Ele Tá. agora, das últimas vezes que ele acabou, ele foi durante muito tempo. Aí, como tá uma situação aí meio desconfortável para ele, o treinador mudou e botou o Alan Patrick nos últimos pênaltis. Aí quem tá batendo aí é o Alan Patrick, no caso, né? Sim, Mas Santos. ele foi durante muito tempo. Todo o tempo que ele tá no Internacional aí, ele, bem dizer, quase todo esse tempo ele era o nosso cobrador oficial aí, né? O que tá pegando aí entre ele e Inter para rolar toda essa celeuma aí que tem rolando? Porque de fato a coisa não tá muito legal entre os dois. Por isso estão surgindo essas especulações. Inclusive, é levantado que a presença do Odair pode facilitar essa transferência. Mas o que tem pegado aí? Vamos falar sinceramente. O que está acontecendo? O cara quebra, tá perdendo, tá se perdendo. O que está acontecendo? Não, questão. Tá havendo, como é que eu digo? Displicência daí. Displicência, essas coisas assim? Uhum. Bom, essa displicência existe eu particularmente, claro que a minha opinião, né, Ali, não pode ser a opinião de todo o torcedor colorado, como a tua também não pode ser, a gente dá nosso ponto de vista, né, de cada um, e é o que cada um vê, mas eu digo assim, o meu ponto de vista eu vejo que é quase que geral, pelo que eu vejo dentro da nossa torcida, né, nos meios de comunicação e tudo mais. Então o que eu te digo é o seguinte, Ale, ele tem uma displicência ali, mas não é uma displicência de dizer assim, tipo, o cara vai pra noite, o cara quebra tudo, tá, né, tipo, não tá nem aí, treina mal, não é isso, o cara treina, pelo que eu sei, ele treina bem. A displicência dele, cara, é de personalidade, eu acho, particularmente eu achando isso, entendeu, Ale? Ele, sabe aquele cara assim, Ale, que se tu apertar, ele espana? Aqui no sul nós falamos isso, né? Que nem parafuso. Se tu apertar, ele espana, entendeu? Tu tem que deixar. O cara às vezes tu tem um cara assim, o cara é muito bom, e só que tu tem que deixar dar o tempo do cara, entendeu? Só que nós somos clubes de massa, entendeu? E ele é colorado também, nasceu em Caxias do Sul. Vamos dizer assim, dadas as proporções. Será que teoricamente ele seria, por exemplo, assim como o Alex Cabeção, que era um cara que às vezes parecia que estava dormindo dentro do campo, e né? Acabava com o jogo. E uma vez nessa, dormindo dentro do campo, ele chapelou um zagueiro e o goleiro do São Paulo e entrou com bola em tudo, né? Exato. Será que seria assim? É óbvio que eu não vou comparar o Edenilson com o Alex. Mas seria isso ou é meio diferente? Como é que é o negócio? Assim, ó, na verdade, assim, ó, o Teto fez um comparativo legal, tudo, mas realmente, dadas as devidas proporções, é outro jogador, o Alex, até pelo nível de conquista dele, né, o que conquistou o Alex aí, no caso, e o Alex conquistou com efetividade, né, aí que tá o ponto, a displicência dele que eu sinto ali, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar, a displicência dele que eu sinto é assim, ó, tchê, agora eu conto contigo, é o teu jogo, entendeu? É como se tu chega assim, tu botou o cara, botou o Você não é o primeiro que me fala isso. Te botei em campo, Ale, tu é craque, Ale. Tu é craque, tchê. Eu vejo que tu é diferenciado, tu é um cara top aí, show do milhão. Vou te dizer o seguinte, hoje é teu jogo, contamos contigo, tu vai estourar. Por ele ser bom, pra gente saber, é mesmo que tu saber, pô, esse cara é uma Ferrari, mas quando vai acelerar no jogo, que ele acelera, digamos, em jogo que às vezes, entre aspas, não é tão importante, e no vários jogo grande ele some. Mas some de uma forma que tu não tem jeito, só tem que falar. O que acontece? O que acontece? Por que uma preocupação, tá vendo? Bom até o torcedor santista ouvir isso aqui.
Porque, assim, o que eu vejo é o seguinte, o que é colocado aqui, que se caso resolvesse a negociação, ele é um cara que teria que vir para praticamente resolver o problema de meio campo do Santos. Então, teoricamente, pelo que você está dizendo, ele não... Se jogar essa responsabilidade nas costas dele, então, ele vai sumir. Você acha que é isso que vai acontecer? Se o Santos trouxer, até eu acho que particularmente nós conversamos o outro dia, e eu acho que eu meio que te falei isso também. Se o Santos contratar ele ali e colocar ele dentro do grupo, leve, dizer, ó, Tchê, tu vai ser o titular aqui do meio-campo, tu faz parte do grupo. Eu tô aqui, eu pensando o cara lá, o treinador, o gestor lá, dizer, tá, tu é parte do grupo importante, mas não te preocupa que tá todo mundo junto nessa pegada. Se o cara fizer essa conversa com eu, particularmente preciso falar isso com o Edenilson, ele vai jogar muita bola. Vai jogar muita bola. E agora, se chegar nele e dizer, tchê, a camisa tu é o 10, vou te dar 10 do Pelé aqui pra ti, tu é o 10, tchê, aí tu acabou com o homem. Aí tu acabou com o homem. Aí perdeu o homem. Se botar. Então... É o que eu vejo pra terminar assim, dessa parte dele, ele é um. Cara, ele tem um baita de um talento. E como eu te falei, ele é colorado, ele era de Caxias. Aí do Caxias, se não me engano, ele foi direto pro Corinthians, daí foi onde que ele ganhou lá os títulos com o Corinthians lá, junto com aquela turma toda. E aí daí ele veio pro Colorado, cara, e ele veio querendo vir pro ser Colorado e tudo mais. Eu não sei, Ale, também se eu te falei em outro momento, eu não sei, Ale, se daqui um pouco a pressão também não vai ser menor, por ele não ser, digamos assim, ele tem essa identificação, ele é profissional, jogador profissional, independente se ele é colorado ou não é colorado, mas ele, jogador profissional, daqui a pouco também, psicológico do cara, em jogar no time que é dele de infância, entendeu? Daqui um pouco ele sai do Inter aqui, vai pro Santos, e essa responsabilidade fica mais leve, entendeu? Vamos dizer que você seja um pouco do Rueda e um pouco do Falcão, certo? Você agora seria 50% de cada um. E aí as portas realmente, as coisas de 0 a 10, quanto você traria o Edenilson para o Santos? Não, eu traria nota 7 também, eu traria o Edenilson pro Santos. Traria porque eu tenho, como eu te falei agora, eu acho que o Edenilson no Santos, ele vai, se ninguém botar essa pressão nele, dizer, cara, tu é o 10 do Pelé, não, se tu disser, não, tu é um cara de grupo, e eu acredito que também por ele não ser, por ele daqui a pouco não ter essa pressão dele como a gente nós estávamos falando, ser colorado e gremista aqui no Sul, o negócio é punk, aqui a peleia é bagual, que nem nós falamos, né, Ale? A peleia é bagual, então ele tem essa pressão a mais de ser daqui da terra, eu acredito que ele é capaz de ser, olha, cara, talvez daqui um ano, se ele vai para vocês, nós vamos sentar, tu vai dizer, Diego, o que é que nós conversamos aquela vez, o cara veio para cá, detonou, jogou, gastou a bola, cara. Aí eu acredito que tem uma grande oportunidade de acontecer isso. Como aconteceu no Corinthians, quando ele foi pro Corinthians, ele foi muito bem no Corinthians, né? Até foi bom você falar de Corinthians, porque se eu não me engano, no Corinthians ele era lateral direito, né? Eu acho que ele era lateral direito, o Edenilson. Será? Como ele joga aí no Inter? Ele é um segundo volante, ele é um armador, como que é? Ele é segundo volante e algumas... Mas chega na área. Ele é um segundo volante que sabe jogar, ele é o volante moderno, né? Que é o que todo técnico quer. Antigamente, nosso tempo aí, volante era espanar, como que é a pegada de marcação dele no meio campo? Ele apoia, ele ajuda a marcar bem? Ele ajuda a compor. Ele ajuda a compor, ele não é... Mas não é de pegada. Não é de pegada, ele é de criação. Ele é um meia... Na verdade, ele é um volante que sabe jogar e joga de meia também, na direita. Se tu botar ele mais pro lado direito, ele joga bem, ele chegando na área. Ele é bom, ele tem um refino, ele é diferente, ele é um cara que ele é diferente. E aí agora a pegadinha. Falando com você, pegando no susto, tá? Você consegue lembrar quantos gols aí com assistência do Edenilson? 3-5? De 1-3? Consegue lembrar alguma coisa marcante assim dele, não? Não. Sinceramente, se eu te falar, vou estar te mentindo, assim, ele teve alguns momentos no Inter que ele foi muito, ele teve, se eu não me engano, que ele veio pro Inter, foi
Ele veio pro Inter, acho que foi 18, se eu não me engano. 17, 18, acho que ele veio pro Inter. E aí esse primeiro ano dele foi muito bom. Aí ele dava assistência, tudo. Os anos, na verdade, assim, ele é um jogador sempre nota 6, nota 7, entendeu? Aí regular, em jogos normais. O problema é quando pega um jogo grande, pega uma semifinal, pega umas quartas que tu diz assim, cara, agora é o teu jogo. E por ele ter. É a mesma coisa que tu vê assim, um cara com uma grande potencial, olha, e a torcida daí cria expectativa. Ele não tem como não ver, tu vê assim, pô, esse cara aí é fora de série. Tu vê que ele não é um craque de futebol, mas ele tem um refino, o cara ele é diferente da turma, ele é outra prateleira, assim, entendeu? E aí daí quando o cara se coloca, daí tu acaba te colocando numa outra prateleira, né, Ale? As pessoas inconscientemente já cobram, a torcida vai cobra. se cobrar de quem tem para dar, né? É isso, falou tudo, Ale. Exatamente isso aí. Uma pergunta. Certo. O salário dele gira em torno de 700 pila mesmo? Exatamente. Tá entre 600 e 700 mil. Então, agora, em cima de questão de salário, você acha que ele é um cara que toparia uma redução de salário? Olha, Ali, eu acho que não. Eu posso morder minha língua aí, mas eu acho que não, Ali. Eu acho que ele é um cara que ele tá procurando já é podre de rico, mas pelo que eu vejo dele, ele tem tentado. As 2 vezes que ele quase saiu do Colorado foi para ir para o mundo árabe. As 2 vezes que ele para o mundo árabe. E era grana, basicamente grana, não é aquele negócio de futebol. Ele vai sair do Inter, isso uma coisa eu posso dizer para ti, para a torcida santista aí. Ele vai sair do Inter nos próximos dias aí. Eu acredito que até o final do ano vai definir a vida dele. Tá sem clima aí, né? Tá sem clima. E outra, teve agora uma confraternização aqui do nosso clube e teve a foto, se procurar na internet, vocês vão ver, teve a foto lá no nosso estádio de toda a equipe da equipe toda de os jogadores, direção, equipe, todos os funcionários do clube dentro do campo lá, e ele não tava nessa foto aí. Aí isso aí que já estão burburando que é por causa da saída dele, que ele já não participou. Nem ele, nem nosso goleiro aqui, o Daniel, que é um goleiro que veio da base, e ele também não participou dessa foto, dessa confraternização, porque é as duas baixas que nós somos capazes de dar. Tem outro que é o Maurício também. O Maurício, ele participou da foto, tudo, mas o Maurício, o pessoal tá em cima dele, que ele terminou muito bem agora aqui o Campeonato Brasileiro, fazendo gol nas últimas 3 partidas. É um cara que nós tiramos com um preço, a gente trocou ele pelo Potker, que era da Ponte Preta, Potker aqui só enganou aqui em Porto Alegre, aqui só, ele veio aqui só dar migué. Esse aqui quebrou tudo aqui na noite aqui, gaúcha aqui, né? E aí daí ele pegou e nós trocamos ele com o Cruzeiro, o Maurício, que era da base do Cruzeiro, pelo Potker, e tinha baita do negócio, um jogador novo, promissor. Ele tá valendo aqui para sair do Inter 10 milhões de euros aqui, mas tem gente atrás dele aqui. Beleza. Então é isso. O torcedor santista está aqui. Falamos aqui com o Diego, que nos auxiliou demais, que nos trouxe as suas colocações como torcedor colorado, agregou demais aqui no canal DNA Santista e nos deixou aí uma visão até que ampla sobre o Odair Hellmann e sobre a verdade em cima do caso Edenilson. Segundo o próprio Diego aqui, ele não tem informações sobre essa conversa com o Santos lá, vamos esperar. Deu um raio-x de jogador pra gente, pôs o olho do torcedor, que eu acho que é muito mais importante, né? E é isso aí. Vou pedir então pro Diego, para que ele se despeça aí do torcedor santista e também do Colorado, porque não, o torcedor colorado também possivelmente vai assistir essa live, não é proibido para ninguém, qualquer torcedor vai poder acompanhar. Então vou pedir para você, Diego, se despedir aí dos espectadores que acompanham esse vídeo e já vim te agradecer grandemente a presença, valeu mesmo, e foi muito esclarecedor, essa conversa foi boa. Tá bom, Ale, como eu te falei inicialmente, eu fico muito feliz aí pelo teu convite, né, Ale? Mandar um grande abraço para a nação aí santista, para o meu
para toda a minha nação colorada, o maior clube do Rio Grande do Sul, o time que ganhou mais Grenal, o time que ganhou mais Gauchão, o time, né, que bate aqui no co-irmão, aqui, como quer, do jeito que quer, entendeu? Para mexer um pouco aí com a torcida aqui, mexer com o co-irmão aqui nosso, né? Mas agradecer a participar do teu canal, do DNA aí, acho muito legal esse trabalho que tu faz em falar de torcedor para torcedor, esse papo reto, né, sem muita curva, dentro do conhecimento de cada um. Peço desculpa se me faltou alguma informação e tal, mas fico muito feliz em falar do meu Inter, sou fanático, amo o meu Inter, e fico feliz de participar, e um abraço de novo para a torcida santista aí, que é um clube do tamanho do nosso Colorado aí. De primeira grandeza aí. Beleza, Diego. Eu vou me despedir agora de todos que estão acompanhando. Vou pedir para você ficar aí no backstage, tá? Que eu vou fechar, mas a gente vai conversar aí na saída aqui. Então é isso, torcedor santista. Falei com o Diego aqui, tá certo? Um abraço a todos vocês, saudações alvinegras a todos. E não se esqueça, a gratidão é a base das maiores virtudes do homem e do homem de sucesso. Falei? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos. Boa noite.